Mauro César Pereira, Leila de novo atacando um rival. Leila de novo ganhando uma dimensão, ganhando visibilidade. Mas, Mauro, eu acho que nem ela acredita que alguém vai querer tirar o Flamengo de um grupo e vão achar que o Flamengo vai jogar sozinho, né? É assim, é a típica declaração que gera repercussão, que dá uma baita visibilidade para ela, porque a torcida do Palmeiras vai postar, nossa, olha a Leila é braba. A torcida do Flamengo vai postar, essa mulher tá de brincadeira, ela não pode estar falando sério, vai atacar. E aí a gente sabe muito bem, a gente que trabalha com rede social, quando você é elogiado, você ganha engajamento. Quando você é atacado, você ganha engajamento. E assim, a Leila ganha ainda mais visibilidade, né, Mauro? Eu entendi como bravata, porque eu não acredito que ela pense realmente que vão querer escantear o Flamengo, Mauro César Pereira. E outra, ela tem razão nesse desabafo, na sua opinião, ou o BAP tem razão nessa queda de braço, Mauro? Bem, vamos lá. Eu não vou ficar aqui enaltecendo dirigente nenhum mesmo, tá? Primeiro é bom entender que trata-se de uma disputa por dinheiro de televisão, de transmissão, de direito de transmissão. Esse é o ponto. Não tem o diabinho nem o anjinho de cachinhos dourados, um de cada lado. O bem e o mal, isso é uma bobagem, coisa meio ingênua até, né? Houve um movimento muito grande em alguns setores da mídia aqui de São Paulo, inclusive, de tentativa de vilanizar, demonizar o Flamengo na história. Não tem vilão, não tem mocinho, repito. É uma briga por interesses financeiros. E muita desinformação, tá? O que acontece? Primeiro que não existe uma liga que organize campeonato nenhum no Brasil. Quem organiza é a CBF. Então você tem duas ligas que só tem o nome de liga. Na verdade, poderia chamar qualquer outra coisa. São grupos de clubes que se unem para negociar direitos de TV. Nenhum grupo só é. Na época do Clube dos 13 havia um conglomerado dos principais clubes do Brasil ali negociando direitos. Agora são dois grupos. Um chama-se Libra, o outro LFU, Liga Forte União. Né? Porque tem até mais clubes associados do que a Libra, né? Nesse momento. Muito bem. Eles negociam o quê? Só direito de transmissão. Não se fala de fair play financeiro, não se fala sobre padronização de gramado, não se fala sobre punição, perda de ponto para quem dá calote, esse tipo de coisa. Nada disso. E entre outros temas importantes que seriam obrigatórios se nós pensássemos na criação de uma liga de verdade, como a Premier League por exemplo, né? Não existe isso. Então, na verdade, só se discute direito de transmissão. Placa, né? Essas coisas. Inclusive, houve um momento, há alguns meses, em que colocaram preliminarmente na pauta a questão da discussão dos pisos artificiais. Não vamos discutir agora, não vamos discutir placa de publicidade aqui e tal, e o assunto foi jogado para escanteio. Então, não existe liga no sentido exato da palavra, né? Que seria uma entidade organizadora do campeonato, né? Isso não existe, é só no sentido figurado. Do dinheiro que a Globo paga, o Grupo Globo paga, a Libra, que é a liga, entre aspas, a qual pertence o Palmeiras, São Paulo, Flamengo, etc., é cerca de 1,3 bilhão por ano. 40% é distribuído em partes iguais, parecido com a Premier League, 30% pela colocação no campeonato e 30% por audiência. Qual é o mote dessa briga? Como aferir essa audiência? Inicialmente, divide 50 para cada lado, o Flamengo discorda dessa divisão. Ele acha que a divisão de audiência tem que ser pela audiência que cada clube está, o que me parece muito razoável. Como era, inclusive, medido até o contrato anterior pelo pay-per-view. Você compra o pay-per-view, você fala qual é o seu time e fica lá registrado. Então, quem tem mais torcedores assinando o pay-per-view recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. Então, o Flamengo teve uma perda nesse novo contrato de 100 milhões de reais. O contrato foi assinado pelo Landim. Mas o BAP, atual presidente, ele argumenta que esses 30% não foram devidamente discutidos e regulamentados. Ou seja, não houve um acordo, segundo o Flamengo, para a divisão dos 30%. E o Flamengo quer um novo modelo para aferir a audiência e definir quanto cada um recebe. Nas tentativas de conversar com os demais, o Flamengo não conseguiu sucesso. Então ele foi para a justiça. O que tem que fazer o dirigente de um clube? Defender os interesses do seu clube. É o que o BAP está fazendo. É o que ela faz no Palmeiras, o que cada um faz. É o que ele está fazendo.
É o que ele está fazendo. E o Flamengo perguntou já a Libra onde está o papel, a assinatura do Landim concordando com esse rateio, com o critério que vocês estão adotando. A Libra até agora não apresentou essa assinatura do ex-presidente do Flamengo. Então, o que o atual presidente diz? Bem, já que vocês não apresentam a assinatura, significa que o clube não concordou com isso. E para fazer essa mudança, para ter essa definição, melhor dizendo, tem que existir unanimidade. Eu não estou dando unanimidade, eu não tenho o papel aí assinado, o Walter Hernando também não concordou com essa unanimidade. Então, vamos ter que fazer um acordo. Não houve acordo, ele foi para a justiça. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí se criou uma ideia de que, nossa, está bloqueando a receita. A justiça que bloqueou a receita dos clubes. Porque é um dinheiro que está indefinido. Como é que vai dividir esse bolo? Essa é a questão. Não há acordo para a divisão desse bolo. Uns acham que deve ser de um jeito, outros acham que tem que ser de outro jeito. E é muito natural que o clube que está isolado seja o Flamengo, porque ele é o que está perdendo mais. E existe uma possibilidade, dentro dos cenários apresentados para fazer a divisão de uma outra forma, até do Palmeiras ganhar um pouco mais, do São Paulo ganhar um pouco mais. Só que o Flamengo ganharia ainda mais. Essa é a questão. E não me venham também com essa ingenuidade, que na Inglaterra, há pouco tempo os times grandes ingleses estavam reclamando que queriam ganhar mais dinheiro. Reclamando da divisão. Os times de mais audiência, de mais torcida, os que têm mais jogadores importantes, aqueles que são mais pesados, né? Como era o mundo inteiro. Como era o mundo inteiro. Agora, não tem liga no Brasil. Não existe liga. E essa coisa de jogar sozinho, isso é uma bobagem, isso aí. Não vai jogar sozinho, porque o regulamento das competições, ele é o que há de mais importante. E um time joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro porque ele se qualifica para tal, tá? O Ceará joga a Série A porque ele se qualificou. Ele se classificou pela Série B. O Santos voltou à Série A porque se qualificou. O Palmeiras joga a Série A porque ele se qualificou. O Flamengo, o Internacional, o Grêmio, o Corinthians, todos eles se qualificaram para tal. Esportivamente, estão na primeira divisão. Essa questão do dinheiro, de parte do dinheiro, 30%, de uma das duas ligas, é uma questão muito pequena em relação ao direito de cada um de jogar a primeira divisão. E essa questão de jogar sozinho e tudo, então, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Isso é pueril até. Mas o que pode acontecer? A Libra poderia fazer o quê? Já que ela está tão insatisfeita com o Flamengo, ela pode procurar o Flamengo, a Libra, e falar: Flamengo, já que você está insatisfeito e não temos um acordo, tira lá a ação da justiça e a gente faz uma rescisão amigável aqui, tu pega essa parte da sua grana e tudo e você sai da Libra. Vai negociar sozinho. E aí a Libra vai chegar para a TV Globo e falar: Globo, olha que legal. Agora nós temos aqui um novo modelo aqui do nosso pacote. Nós até tínhamos o Corinthians lá atrás, mas antes de sacramentar a adesão ao nosso grupo, o Corinthians migrou para o outro grupo, achando que seria mais interessante financeiramente, né? Agora não temos mais o Flamengo saiu também, tá? Temos aqui esse grupo de clube, mas não tem mais o Flamengo. Legal, Globo? Quanto você quer me pagar por isso? Eu acho muito pouco provável, que tem um contrato assinado até 2029, mas digamos que todas as partes cheguem a um consenso. É óbvio que vai se perder uma fatia significativa do bolo. Será que isso é interessante para os outros clubes? Será que vale a pena? Né? Isso se resolveria com conversa, com diálogo. E está havendo uma certa, digamos, intransigência geral, que foi parar na justiça e vai ficar rolando pelo jeito na justiça. Sobre os clubes asfixiados, como estão alegando, como estão recebendo, eles estão asfixiados principalmente porque são mal geridos, são mal administrados e vivem sempre com o pires na mão. Então, responsabilizar alguém por asfixiar os outros clubes é terceirização de responsabilidade, na minha visão. Simples assim. Simples assim. E mais, não vi comoção nenhuma, por exemplo, quando o Internacional não paga o Thiago Maia e ele joga, inclusive contra o Flamengo, quando o Corinthians não paga pelo Ranieri e o Cuiabá é rebaixado sem esse jogador e sem um dinheiro, e depois o braço da CBF que tem que definir esses imbrólios, que é a CNRD, dá ao Corinthians um prazo enorme para pagar o jogador, a perder de vista, né? Ao contrário do que acontece com a FIFA, que determina logo um transfer ban, como foi do Félix Torres, e pode até tomar outros, aí o Corinthians, pelo jeito. Aí não houve comoção, ninguém estava preocupado com o Cuiabá. Então, na verdade, é tudo uma disputa política, interesse político e interesse financeiro. Só isso. Mais nada, mais nada. Não tem mocinho na história, nem vilão. Tá? Eu acho que é ingenuidade achar que um é vilão, que o outro é mocinho, que esse aqui é o bem contra o mal. Pelo amor de Deus, gente, não sejamos ingênuos, né? Às vezes, né? Desse lado dos clubes de brigarem só pelos seus interesses. É muito claro. É muito claro que os clubes brigam só pelos seus interesses. Só que aí, Bruninho, tem esse lado. Será que é inteligente que o Mauro levantou agora no final, né? E é um tema realmente que eu também questionei lá no começo. Será que é interessante para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos,
pro Grêmio, pro Bahia, perderem o Flamengo nesse grupo, porque tem isso. A gente está falando aqui, são 2 ligas que só servem para negociar direito de transmissão. Se o Flamengo resolve ir para a LFU e junta Flamengo e Corinthians de um lado, gente, Flamengo são 45 milhões, Corinthians, se eu não me engano, são 35. Olha o peso que você vai dar para outra liga. E aí é que o Mauro disse, será que a Libra vai receber o montante que ela está recebendo agora, ou que está no acordo para receber, se o Flamengo sair? Tem isso. Por isso que eu te pergunto, Bruno, baseado aí no fim do argumento do Mauro, se é inteligente por parte do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, atacar tanto o Flamengo. Porque se o Flamengo tomar uma decisão, na boa, vou entrar na justiça também para rescindir, vamos fazer um acordo aqui amigável, eu vou para outra liga. A outra liga ganha um peso gigante para aumentar seu contrato e a Libra perde um peso gigante nesse acordo para os direitos de transmissão, Bruno. Uma coisa que o Mauro falou que é muito importante, né? Não tem ninguém bonzinho, isso não existe. Quando eu analiso a política do futebol, né? Falar de futebol aqui, né? A minha análise é em cima o que essa pessoa ou esse clube ganha com isso e o que ele perde. Não tem assim, não, esse aqui é bonzinho, esse aqui está pensando no bem do futebol brasileiro, isso não tem. Cada um pensa no seu e aí eu analiso muito assim, esse aqui fazendo isso vai ganhar o quê, provavelmente, ou vai perder, a gente nunca tem 100% das informações. Quem se manifestou mais publicamente foi a Leila Pereira, que é uma pessoa muito inteligente. A Leila Pereira não tem nada de ingênua, de inocente, né? Então, nesse ponto que você falou, se o Flamengo vai para outra liga, a outra liga fica mais forte. Eu imagino que se a Leila foi publicamente em si, atacando o Flamengo, falando mais diretamente do Flamengo, ela tem alguma informação. Ou que o Flamengo vai sair mesmo, e aí, publicamente com aquele negócio, eles só pensam neles, eles estão pensando só neles, não estão nem aí para os outros, e se a liga não deu certo, a culpa é deles. E talvez ela já saiba que é inevitável. E eu não sei se o Flamengo iria para outra liga. O Flamengo pode ficar sozinho, pode negociar sozinho. E é bom dizer também que os contratos estão assinados até 2029, né? Os contratos de TV. O próprio Vitória, ele vai sair da Libra para a LFU, só que ele vai ter que respeitar o contrato até 2029, que ele assinou como integrante da Libra, que é com a Globo, né? A LFU assinou também com a Globo, mas com outros também, com a Record, tem na Cazé TV, tem na Amazon. A Libra fez um contrato exclusivo com o Grupo Globo. Então o Vitória, por exemplo, ele vai respeitar esse contrato até 29 e na negociação de 29 para frente, o Vitória vai estar já na LFU. Então o que o Flamengo tem de contrato de venda de TV para a Globo até 2029, a princípio ele vai ter que respeitar, vai ter que fazer. Então a partir o contrato para depois de 29 é que ele poderia estar do outro lado, na LFU, ou sozinho, que eu acho mais provável. Porque é um time que tem a maior torcida do país e tem um potencial financeiro enorme. Então eu acho o mais provável é que o Flamengo acabe negociando sozinho. E outra coisa que o Mauro falou que eu concordo muito, né? Se você tem 2 ligas, você não tem liga, né? O que é uma liga de clubes? Uma liga de clubes, ela organiza um campeonato. É uma liga em que os clubes, é uma empresa, não vou falar liga porque você não pode confundir. É uma empresa que tem os clubes como sócios e essa empresa tem um evento, que no caso é um campeonato de futebol. E ela organiza esse evento e vende esse evento. Uma liga de futebol, como é a da Inglaterra, da Espanha, de todos os países, é uma empresa que os clubes são sócios, aí tem um CEO, tem um presidente, enfim, e essa empresa tem como função fazer o melhor produto possível, organizar e vender os direitos. No caso das ligas da Europa, vendem para o mundo inteiro. Aqui vende para o Brasil e pode vender uma outra coisa para o exterior. Então, isso aqui não existe, porque são 2 blocos comerciais, apenas isso, né? Não tem O que você discute numa liga de verdade? Você discute como vai ser o campeonato, essa questão, gramado sintético, deu muita polêmica aí, Bahia e Palmeiras. Antes do campeonato se discute, pode ter gramado sintético ou não pode? Ou vamos padronizar, a liga determina que todo mundo tem que ter gramado natural e bom.
Gramado ruim não vai poder jogar e gramado sintético, gramado natural ruim está fora, como o da Fonte Nova, e gramado sintético está fora. Por exemplo, a Liga discute essas coisas, ela organiza o campeonato, ela vai discutir, vai cuidar da arbitragem, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar. E isso tudo está na mão da CBF. Aí entra um ponto, né? Que, para deixar claro, não é uma defesa CBF, mas é uma coisa que eu falo aqui faz tempo, principalmente quando tem dirigente reclamando de árbitro. Os clubes, eles não querem assumir nada. Então, eles ficam nessa picuinha, cada um defendendo o seu, mas eles não querem assumir nada. Que se tiver uma liga, eles são sócios da liga. E eles vão ter que, eles vão ter que assumir. Eles também fazem parte da organização do campeonato. Quando está com a CBF é uma excelente vilã. Ninguém defende a CBF, ninguém torce para a CBF. No máximo, torce para a seleção brasileira, que acaba sendo... Ela é da CBF, mas as pessoas separam. A CBF, organização, instituição, ninguém torce para ela. Então, para os clubes, é uma delícia ter a CBF ali. O árbitro errou, eu vou reclamar da CBF. O meu calendário é ruim, eu perdi jogador para a data FIFA, eu vou reclamar com a CBF. Aliás, hoje a CBF divulgou um novo calendário que melhora um pouquinho. Então, a CBF é uma ótima vilã. Eu não vejo os clubes querendo assumir essa responsabilidade e muito menos os clubes querendo abrir mão de alguma coisa, né? Que em toda discussão, o Flamengo poderia abrir mão de alguma coisa? Poderia. O outro também poderia, o outro também. Mas ninguém quer abrir mão de nada. Todo mundo quer defender o seu, muito para jogar para a galera, para o seu grupo de conselheiros que te elege, para a torcida que te vai ou te aplaude, e quer deixar a CBF como vilã. Ah, não deu certo. Ah, então a culpa, primeiro joga para o outro. Ah, a culpa não deu certo porque a culpa é do Flamengo. Ah, não deu certo porque a culpa é do Palmeiras, a culpa é do Corinthians, a culpa é de não sei quem. Aí, então, se a culpa é de todo mundo, ela não é de ninguém. Aí não deu certo. Então a CBF organiza. Se der algum problema no campeonato, eu bato na CBF e pronto, fico bem com a minha torcida, com a minha comunidade aqui, tá tudo certo. Alguém tem razão nesse caso, Bruno, na sua opinião? Não tem, os dois têm bons argumentos. Não tem, é uma briga pelo poder e pelo dinheiro. Cada um quer ganhar mais o seu. O Flamengo, ele tem, se você olhar juridicamente, ele tem razão. Os outros também podem alegar, não, nós combinamos uma coisa todos juntos e só um não aceitou. Por que esse não abre mão? Então, assim, não tem razão. Cada um brigando pelo seu. Ninguém quer melhorar o futebol brasileiro, ninguém. Quem fala, eu quero melhorar o futebol brasileiro, isso é tudo cascata, ninguém quer melhorar nada. Todo mundo quer defender o seu, quer jogar para a sua torcida, para a sua comunidade, quer se manter no poder, então cada um defende o seu. Se eu puder ganhar R$1 a mais e tirar R$1 do outro, eu vou fazer isso. Se eu puder ganhar 1 milhão a mais e tirar 1 milhão do outro, eu vou fazer isso. Todos pensam assim. Não é um só, todos pensam assim. Se eu puder ganhar aqui e esmagar o outro, eu vou esmagar. Não existe essa comunidade, essa coletividade. Eu penso no futebol, eu quero o futebol brasileiro melhor. Não, cada um quer levar vantagem. Aqui não existe, vamos ter um campeonato forte que todo mundo vai ganhar mais. Não existe isso. Se alguém falar, não, só eu vou ter dinheiro, ninguém vai ter, eu vou ganhar o campeonato todo ano. Ninguém pensa que isso enfraquece o campeonato, que deixa o campeonato ruim, mais desinteressante. Qual é mais interessante hoje? O campeonato inglês, que tem uma disputa maior, ou o campeonato alemão, que você já sabe que o Bayern vai ser campeão com uma outra exceção? O inglês é mais interessante, né? O francês, que você já sabe que o Paris Saint-Germain vai ser campeão com uma outra exceção aí. Mas aqui ninguém tem o pensamento, não, vamos fazer um campeonato legal, que todo mundo vai ganhar mais, vai ser melhor para todo mundo. Nunca ninguém vai ganhar tudo igual, sempre vai ter quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Mas aqui não existe essa preocupação. Aqui existe jogar para a galera, jogar para quem vota em mim. Vou jogar para quem vota em mim e para a torcida organizada que vai me avaiar, ou vai me xingar, ou vai me elogiar. E vou jogar então para minha torcida. E se eu puder ganhar mais e ferrar o outro, eu vou fazer isso. Não vou pensar duas vezes. Não existe aqui no Brasil nenhum dirigente com essa coisa. Não, eu quero o bem do futebol brasileiro. Não, cada um quer o seu interesse, se manter no poder, jogar para a galera e ganhar o máximo que puder. Tem solução? Esse impasse entre Flamengo e a Libra, ou você acha que realmente o que vai acontecer vai ser o Flamengo sair desse grupo? Você vê alguma solução diante de todo esse impasse? Vamos lá, vou tentar explicar de novo para quem eventualmente não tenha compreendido. Eles formaram um grupo para negociar direito de transmissão, basicamente. São 2 grupos, né? Vamos falar especificamente desse grupo, Libra. Foi feita a divisão da maneira que já falei, 40% pela partes iguais, 30% com a colocação no campeonato e 30% pela audiência. O estatuto não especifica como será feita a repartição do dinheiro, a divisão do dinheiro da audiência. O estatuto diz que tem que haver unanimidade para definir um formato de distribuição desse dinheiro.
O Flamengo não vota por esse modelo que a Liga insiste em colocar em prática. Então não tem unanimidade. Aí alguém diz, não, mas lá atrás o Flamengo concordou. Aí o Flamengo fala, cadê a minha assinatura concordando com isso? Até agora não apareceu. Então não concordei, se não apareceu nenhuma assinatura, correto? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem uma falha aí, aparentemente tem uma falha aí da Libra. Alguém pode dizer, não, o Landim concordou, mas ele assinou. Cadê a assinatura dele concordando com isso aí? A assinatura aderindo à Libra é uma coisa, a assinatura concordando com a divisão da receita referente à audiência, os critérios de distribuição desse dinheiro, ela não apareceu. Aí o Flamengo fala, não concordo com isso. O Flamengo deixou de ganhar cerca de 100 milhões por ano com esse novo formato em relação ao que era antes. Ou seja, se tem um clube que está dividindo mais o que era dele com outros, é o Flamengo. Certo? Se ele deixou de ganhar 100 milhões, para onde foi esse dinheiro? Para outros clubes. E o que eles estão tentando fazer é diminuir essa perda. Conseguir 30, 40, 50, o que for possível a mais. É isso, esse é o ponto. Veja bem, estou tentando explicar. Isso aqui não é uma defesa de nada, é só uma tentativa de colocar a coisa como ela é. É isso. Está havendo muita desinformação, muita gente, até na imprensa, não está entendendo nada. Eu já escutei absurdos como, não, mas medir pela audiência não faz sentido porque a pessoa assina os 20 times. A pessoa assina os 20 times no pay-per-view porque ela é obrigada. Se você chegar e oferecer, olha, para assinar os 20 times custa X, para assinar só o seu time custa mais barato, provavelmente, eu diria que quase com toda certeza, a maioria das pessoas assinaria só o seu próprio time. Porque as pessoas gostam de ver o próprio time jogando. Quando a Jovem Pan transmite um jogo, como vai transmitir hoje, 7 horas da noite, com Palmeiras e Vasco, quem ouve esse jogo prioritariamente? A torcida do Palmeiras e a do Vasco. Eventualmente o corintiano vai lá e é de graça. É só você ligar o rádio, você ligar na internet, no YouTube, né? Eventualmente o cara vai... Se o cara está em casa, ele tem um pay-per-view, ele pode até assistir. Dá uma secada no rival. Mas quem é que se programa para ver o jogo? Pô, hoje tem um jogo do palmeirense, o vascaíno. Correto? E assim no mundo inteiro, gente. Só que o pacote aqui do pay-per-view sempre foi o pacote completo. Você não tem como assinar separadamente o seu time. Então, por isso que você assina todos. Mas a grande motivação, é óbvio, é para ver o próprio time. Até porque as pessoas vão combinar. Elas não têm tempo de ficar vendo futebol o dia inteiro. Nós assistimos mais jogos por dever de ofício. A gente trabalha com isso. Então, a gente tem que ver mais jogos. Então, o jornalista esportivo não é o parâmetro, não é a referência, certo? Porque ele é obrigado a ver mais jogos. Ele precisa comentar os jogos, saber o que está acontecendo, trabalha com isso. Da mesma forma que o jornalista de economia, ele se debruça muito mais dos noticiários econômicos, fala com as fontes e tudo mais, do que o consumidor daquela notícia, que está trabalhando no dia a dia. Ele não tem tempo de ficar se debruçando sobre todos os detalhes a respeito daquele tema específico. Simples assim. Então, o que é isso? Existe um buraco aí. O estatuto determina, ele não regulamentou como esse dinheiro seria dividido. O mesmo estatuto diz que para regulamentar questões como essa é necessária a unanimidade e o Flamengo fala, eu não dou unanimidade, não concordo com esse modelo. O Volta Redonda também, são dois clubes, não concordo com esse modelo. Aí alguém diz, não, mas o Flamengo concordou, assinou lá atrás, era o Landim. Cadê a assinatura do Landim? Não apareceu. Temos um impasse. Como é que se resolve isso? Conversando ou na justiça? Quando tem um impasse, gente, é conversa, acordo ou justiça. Aí o Flamengo, relatado até pelo Rodrigo Matos, que é o jornalista que melhor está cobrindo esse imbróglio, tá? Inclusive hoje ele publicou lá no blog dele no UOL, ele teve acesso à ação do Flamengo lá, o recurso do Flamengo na Justiça, e detalha, dá muitos detalhes a respeito. Em duas ocasiões, o Flamengo tentou negociar, não houve conversa, não houve diálogo, não houve acordo, ele foi para a Justiça. É isso que aconteceu. Agora, vai fazer o quê o presidente do Flamengo? Defender o interesse de quem? Do Flamengo. Como cada um defende o seu próprio interesse. Essa coisa de fidalguia, de pensar, ninguém está pensando em nada. O exemplo do gramado é perfeito. O Palmeiras tem um piso de artificial, sintético, de plástico, no seu estádio, por uma questão meramente econômica. Teve show ontem no Allianz Parque. Ontem à noite teve show, hoje tem jogo. Se fosse piso natural, de grama, provavelmente não teria condições de hoje fazer um jogo de futebol. A grama fica danificada, você precisa de uns dias aí para recuperá-la, não é isso? Aí teria que jogar talvez em Barueri,
onde também foi colocado um piso artificial, até sem necessidade, que lá não tem show, lá o sol bate direto, é um campo mais aberto, né? Mas também foi colocado um piso artificial. É o interesse do Palmeiras, com o seu parceiro, que é sócio ali na propriedade, ali na utilização por 30 anos daquele estádio novo, muito bonito, que foi construído para isso há pouco mais de 10 anos. É isso. Então, se todos pensarem realmente no futebol brasileiro, gente, os gramados seriam todos gramados bons e gramados naturais, e não um gramado artificial, piso artificial, como é nas principais ligas do mundo. Não é isso? O Chelsea coloca em Stamford Bridge lá um piso artificial? Não. O Manchester United coloca piso artificial? Também não. E lá você tem, inclusive, uma dificuldade climática. Você tem menos luz do sol, inverno rigoroso, chove, faz frio. É muito mais difícil ter uma boa grama na Inglaterra do que no Brasil. Isso é uma obviedade que eu estou falando. E lá eles têm, aqui a gente tem vários estádios hoje com o piso artificial, por uma questão econômica. Seja de economia, porque é mais barato, manutenção ali e tal, seja para poder conciliar com outros eventos, que é o caso do Palmeiras e até o caso do Botafogo. O Botafogo passou a fazer eventuais shows lá no Newton Santos, o Engenhão, e para viabilizar esses espetáculos lá musicais e tal, ele colocou também um piso sintético. Interesse econômico de novo. Cadê o interesse no futebol? Não é isso? E a gente pode estender isso, a qualidade do gramado da Fonte Nova, a qualidade do gramado do Maracanã, do Castelão, isso também tem que ser questionado, evidentemente. Os clubes têm que encontrar uma solução, se tem uma sobrecarga de jogos. Eu estava olhando o time de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai pegar Flamengo e Fluminense, que mandam os jogos no Maracanã, Fortaleza e Ceará, e CRB e CSA. Remo e Paysandu, uma vez ou outra, quando eles jogam lá. Os demais têm tudo, eles mandam o jogo no estádio deles, se não for estádio próprio, e é para ter a grama melhor mesmo. Porque não tem duas equipes jogando. Sim. Por exemplo, o Bahia joga na Fonte Nova, o Vitória joga no Barradão. Lá em Goiânia até sobra o estádio, que nem usa o É o Serra Dourada, nem o Serra Dourada nem usa, cada um tem o seu. E é para ter uma grama. O Criciúma usa o dele, a Chapecoense usa o dele. Você pega na Cereal Sport, usa o dele. Sim. Cada um tem o seu. Só lá em Fortaleza, né, no Maracanã, e o CRB e o CSA que joga ali no Rei Pelé. Mas o resto tudo é tudo estádio próprio para cada um jogar. Pode ter uma grama melhor. Tem uma série chamada Wrexham, que é o nome de um time do País de Gales, né? O time foi comprado há alguns anos pelo Ryan Reynolds e o Robbie McElhenney, que são dois atores famosos, especialmente o Ryan Reynolds, que é o como é que chama? O Deadpool, né? Aliás, é ótimo o Deadpool, muito engraçado. Bem, Deadpool e Wolverine. Esse é sensacional, adorei esse aí. Fui ver com meus filhos, adorei esse aí, quando estava no cinema. Os dois compraram esse time, que é um time que estava na 5ª divisão inglesa, estava lá há 13 anos. Compraram e começaram a investir. Na série, logo nos primeiros episódios, eles têm um problema. Tem lá uma nevasca, o clima fica frio, o gramado fica um lixo. Eles gastam, se não me engano, 200 mil euros, 200 mil libras para recuperar o gramado. Por que não jogaram um piso sintético ali? Porque não tem. 5ª divisão da Inglaterra. E está na Copa da Liga, agora está vivo ainda. Sim. A Copa da Liga que está rolando, eles estão classificados. Sim, aí, estão na segunda divisão. Sim, subiram até a segunda. Subiram. Eles no primeiro ano não sobem, depois subiram para a 4ª, para a 3ª e para a 2ª. Agora estão na 2ª divisão. Não estão muito bem, mas estão na 2ª divisão. Então você vê, um time da 5ª divisão. Na Inglaterra tem piso artificial em times de 6ª, 7ª divisão, que são times menores, por uma questão também econômica. Times mais pobres, que não conseguem ter grana para manter, num clima frio lá do país, um bom gramado natural. Mas os times têm, o time da 5ª divisão. Aí na série aparece jogando contra o Notts County, que é o primeiro campeão inglês, né, e tal, time tradicional, estava na 5ª divisão, tudo gramado natural, cara. Então esse negócio do piso artificial só do Brasil que tem, nenhum lugar do mundo, ligas minimamente relevantes tem. A Holanda, o Vampeta jogou, aboliu agora, nessa temporada, não tem mais, na 1ª divisão não tem mais, não tem mais. E no Brasil nem se discute isso, nem se discute. Então cadê o interesse pelo bem do futebol? Não existe, são interesses individuais dos clubes, cada um vendo o seu interesse. Não existe mocinho, não existe bandido, existe todo mundo defendendo o seu.